Prezadas e prezados servidores do INPE, DCTA, SEMADEM e AEB. Aqui quem fala é Fernando Moraes, presidente do SINDICT, Sindicato da Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, é um sindicato nacional. Eu venho falar a respeito das últimas negociações. Com a assinatura do Acordo 033 lá no MGI e a divulgação logo a seguir das tabelas, os servidores e servidoras mergulharam para saber pontos de seus interesses. Quanto que vou ganhar, está tudo certo. Então, nesse mergulho que os servidores fizeram, nesse estudo, essa avaliação, nessa busca, surgiram bastante dúvidas na nossa base sindical. Coletamos as dúvidas que nos foram apresentadas, mais frequentes, e nós procuramos esclarecer. Vamos procurar esclarecer aqui também nesse vídeo. Primeiro, a partir de quando essa remuneração? Bem, o acordo dá reajuste em 2025 e em 2026. A maior parte, o maior peso, fica a partir de janeiro de 2025 e o restante a partir de abril de 2026. Isso foi uma determinação do governo. A negociação foi muito fechada, não tínhamos espaço para absolutamente nada. O pouco que nós conseguimos, fora do que eles tinham encaixotado, foram pontos significantes, mas de intensidade pequena no aspecto remuneratório. Mas conseguimos. Um segundo ponto: como fica a passagem da tabela atual, que está vigorando ainda hoje, para a tabela nova, que começa a partir de 1º de janeiro de 2025. Bem, quem está no último nível da tabela atual vai para o último nível da tabela que nós começamos a assinar o acordo. Quem está no nível um pouco mais baixo vai no nível um pouco mais baixo. E assim por diante. Quem está no topo vai para o topo, quem está no segundo vai para o segundo, e assim vai. Sobram os níveis lá embaixo que não tem ninguém. Existem níveis, existem valores, mas não tem ninguém enquadrado nesses níveis. Houve um crescimento da tabela, a tabela cresceu para baixo, igual a rabo de cavalo. E como é que fica a questão dos aposentados? É um terceiro questionamento. Os aposentados estão dentro da mesma regra, porque os aposentados, eles têm a mesma igualdade que tem o servidor da ativa. É a paridade, a integralidade e tudo mais. Aí a pessoa pergunta, ele olha a tabela e fala: nossa, a minha GDACT diminuiu. Como é que aconteceu isso? Aí eu explico. É uma luta antiga de ir incorporando a GDACT ao vencimento básico. Porque quando você tem quando tiver toda a sua GDACT dentro do vencimento básico, ela está muito protegida, porque pode ser que aconteça de que alguém lá num governo qualquer, não sabe o que vem pela frente, queira extinguir a GDACT, que é somente uma gratificação, ou tirar do aposentado, coisas assim. Bem, prosseguindo. Quanto é que eu vou ganhar? Pode perguntar, várias pessoas me perguntaram. Ora, pela tabela, o servidor vai ganhar o vencimento básico VB, a gratificação GDACT e, somado a isso, a retribuição de titulação, especialização, mestrado, doutorado, para quem é de nível superior. Ou se for de nível médio ou auxiliar, são as GQs. Como é que faz isso? Olha na tabela nova, pega esses 3 itens na mesma posição que você está, de cima para baixo, se você é o que está mais em cima, que você de cima para baixo está em segundo, e assim por diante, você vê os 3 valores que você vai receber. E aí você soma o seu anuênio que você já recebe, o auxílio alimentação, o auxílio saúde, o auxílio transporte, ou seja, aquilo que você recebe. Lembrando que no caso do anuênio, ele tem uma pequena subida também, porque o anuênio ele é proporcional ao vencimento básico. Então o anuênio que você recebe hoje, a partir de janeiro de 2025, ele será um pouco maior, algo em torno de 8, 10, 12%, cada caso é um caso. Bem, a penúltima linha de questionamento. E a questão do nível médio? O nível médio,
o governo tem todos os governos que passam por aí, isso vem lá desde Fernando Henrique, lá nos anos 90, se instalou um grupo de tecnocratas que acham que nível médio não tem importância, não precisa. Se por acaso precisar do nível médio, eles contratam um nível médio, pegam um garoto recém-formado. Todo mundo que é da ciência e tecnologia sabe que não é assim. E a nossa briga tem sido muito forte lá nos órgãos do governo, no MGI, no Ministério da Ciência e Tecnologia, para que olhem o nível médio como algo fundamental. Dia 5 de setembro, falei com a ministra de CIT, ela estava no INPE, falei para ela a questão do nível médio, da valorização do nível médio. Outro ponto que eu queria colocar é que quando o governo construiu essas tabelas, que são iguais para Fiocruz, Inmetro, IBGE, INPI, Instituto Evandro Chagas e Ciência e Tecnologia, que é o nosso grupo maior, ele separou em padrões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 padrões, e classes. Então tem 3 classes. Então, entre padrões, a pessoa vai subindo com um pequeno percentual, que é sempre um diferente do outro. E quando chega no teto daquela classe e pula para outra, tem um salto maior de uma classe para outra. E começa novamente percentuais diferenciados. Isso vai até o último nível. O que faz isso? Criar valores e percentuais diferentes, novamente por não conhecer a ciência e tecnologia. E isso causa uma distorção muito grande. Não houve um reajuste de perfil linear. Seria o ideal. O governo diz que quer igualar as tabelas, tanto que ele igualou Fiocruz, CT, Fórum do CT, toda essa nossa carreira IBGE, ele igualou. Todos terminam na mesma situação. Porém, esses escalonamentos é que foram complicados e distorceram o que nós tínhamos de muito bem organizados. Mas nós vamos continuar e tentar corrigir isso aí. E com relação aos percentuais das RTs, retribuição e titulação, houve uma distorção causada pelo MGI, pelo não entendimento da importância da valorização do título de doutor, do título de mestre, e também que é importante a especialização. Ocorre que para ciência e tecnologia é importante o mestrado, importante o doutorado, mas eles não entenderam e inverteram. Eles deram, não em termos de valores, mas em termos de percentuais com relação ao anterior, mas se valorizou o pessoal da especialização. Em segundo, o pessoal do mestrado e em terceiro, os doutores. Então, é isso que eu posso falar para vocês sobre a nossa nova negociação. Qualquer dúvida, liga no sindicato, liga para mim. Muito obrigado.